Jogada, segundo tempo. Obrigado, Golden Boys. Estamos de volta às 6h03 para trazer o Samuel Conrado para falar sobre o empate do Ceará contra o Grêmio fora de casa. Será que o Léo Condé viu como um empate positivo, um pontinho a se valorizar? Como é que o Ceará encarou este resultado? Samuca, boa noite para você, meu amigo. Samuel Conrado. Muito boa noite, André, boa noite, Wilton, Brenão, a todo mundo ligado aqui no Jogada Segundo Tempo. O Vozão conseguiu um ponto precioso na visão do técnico Léo Condé lá no Rio Grande do Sul. Aqui na capital cearense foi uma vitória diante do Grêmio e jogando no sábado conseguiu um empate em 0-0. Ponto positivo em relação à defesa do Vozão, que em 19 partidas na temporada neste Brasileirão, em 7 ocasiões entrou em campo e não teve a defesa vazada. Bruno Ferreira foi um dos destaques do empate do Vovô. Fez 2 defesas providenciais no primeiro tempo, enquanto que no segundo tempo o Vovô até tentou chegar, o Grêmio também, mas foi uma partida de poucas chances claras. E além do Bruno Ferreira, que conseguiu fazer ali o segundo jogo sem ter a meta vazada no Brasileirão, aconteceu contra o Bragantino e aconteceu recentemente contra o Grêmio, o Dieguinho foi outra peça importante no meio de campo do Ceará. Inclusive, ele é o líder no Brasileirão de duelos ganhos na temporada. 123 ele conseguiu vencer os duelos de 20 partidas que fez até aqui no Brasileirão. É o líder neste quesito ao longo de toda a temporada. O Vovô, que conseguiu o empate, mas quase conseguiu a vitória. O Pedro Raul desperdiçou uma chance clara para o Vovô, mas ficou mesmo no empate. E o técnico Léo Condé avaliou até que foi positivo mesmo esse empate em 0-0 contra o Grêmio, viu, André? Ah, Brenão, eu tô nessa daí também com o Léo Condé, tá? Assim, o jogo não foi bom, mas um pontinho fora de casa tem que se valorizar, ô seu Wilton Bezerra. É verdade. Agora, eu destacaria aqui o trabalho, já que o nosso discreto elegância falou, o trabalho do Bruno Ferreira, né? O trabalho desse goleiro do time do Ceará. Ele tem sido, no meu modo de ver, um destaque. Sim. Pela maneira como joga o Ceará, ele é obrigado a trabalhar. Ele não tem dúvida na hora de sair, de soquear a bola. Tem feito boas defesas, com uma tranquilidade e com uma utilidade que ninguém pensava, não é? Que houve um período em que ele, na verdade, deixou a torcida um pouco desconfiada. Depois o Fernando Miguel volta, toma conta do gol. E na hora que ele tem uma oportunidade de voltar, voltou e disse: a posição é minha. E tem se constituído, eu tenho visto muitos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, e eu posso observar que esses goleiros que têm dúvidas, sabe, que tergiversam, ou que demoram a tomar uma atitude, principalmente nessas bolas alçadas na área, e ele tem sido resoluto, firme, forte, e isso passa uma tranquilidade enorme para o time do Ceará. Destacaria o trabalho desse rapaz, além, naturalmente, de Dieguinho, a capacidade de resistência do sistema de meio campo, o trabalho da defesa do time do Ceará. O William Machado continua jogando um bolão. Eu acho que mesmo na base do sacrifício, o Rafael Ramos deu a sua contribuição. Sim. Sem se falar no Fabiano. Quer dizer, o Ceará, quando você junta a defesa e o meio campo, existe uma palavra ali que o Ceará não abre mão. É de lutar. É luta. E nesse ponto o time tem tido uma enorme capacidade de resistência. Falta resolver a outra parte da questão. É, meus amigos. E aí, Brenão? Sobre o jogo, acho que até nós já falamos aqui sobre a partida em si, sobre o jogo, mas o resultado acho que é o que pega mais. E no caso do Ceará é um resultado bom. Detalhe, o Ceará encarou o Grêmio no Campeonato Brasileiro 2 vezes. Sim. Somou 4 pontos, de 6 disputados. Encarou o Bragantino 2 vezes, somou 4 pontos também. Então, começa o segundo turno com o mesmo desempenho que teve no primeiro. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Pois é, por isso que a gente fala, o Ceará está conseguindo manter dentro do planejamento do clube para a competição, da ideia do clube, dos objetivos, ele está conseguindo fazer um Brasileiro Série A contento, satisfatório. Claro que um jogo ou outro a gente fala, poxa, aqui poderia ser melhor, aqui vacilou, acabou saindo sem nada, poderia ter saído com 1, ou poderia ter saído com 3. Mas, no geral, para um time que tem como objetivo principal a permanência, garantir os 45 pontos, o Ceará faz uma boa competição. E tem conseguido roubar pontos, especialmente de adversários que ele tem hoje como concorrentes diretos.
Porque o Grêmio tá atrás do Ceará. O Grêmio hoje, pelo futebol coletivo que joga, eu até acho que o Grêmio, não acho que o Grêmio tem um elenco ruim, mas ele não consegue tirar desse elenco um bom futebol. Ele não consegue tirar boas partidas, né, na maioria das vezes, desse elenco que possui. Então você tirar um ponto do Grêmio fora de casa, mantendo o Grêmio atrás na classificação, é um resultado interessante, sim. O Red Bull Bragantino, por exemplo, é uma equipe que vem em queda livre na competição, de sequência de resultados ruins. E o Ceará não podia pegar um adversário como esse e não conseguir também a sua pontuação, a sua vitória dentro de casa. E fez o que tinha que fazer. E acho que agora, esse início de retorno, é o momento para o Ceará conseguir a maior parte de pontos. Porque eu acho que é onde ele vai encarar adversários mais dentro do que a gente costuma chamar de acessíveis. São os adversários de menos nível técnico, são os adversários de mais limitações, de menos investimento. É aí que ele tem que pontuar mais. É nesse momento que o Ceará tem que se aproximar o máximo possível dos tão sonhados 45 pontos. Porque eu até acredito que, mantendo essa toada, André, ele chega nesses 45 pontos bem antes do fim da competição, e aí ele tem possibilidade de olhar para outras coisas. De tentar uma vaga numa competição internacional, de tentar subir e ganhar mais posições, porque a gente sabe que na Série A, quanto melhor a posição, mais você ganha no fim do ano na questão dessa parte que é dividida, que eles chamam de premiação, mas não é premiação, é a parte por performance que você recebe. Então, eu acho que o Ceará tem que manter essa pegada. Óbvio que a gente espera que ele possa apresentar um futebol melhor, um futebol mais vistoso, mas o que o Ceará faz hoje é dentro do suficiente para o que ele se propõe. Quando a gente usa a palavra competitivo, é porque o Ceará tem sido eficiente para o que ele traçou. Ele tem conseguido resultados em casa, teve um momento que ele 3 jogos seguidos ele acabou perdendo em casa, e ali foi um momento de curva para baixo, de instabilidade, que não pode ser assim, mas ele volta a ganhar diante do seu torcedor. Então ele tem conseguido fazer aquilo que a gente sempre fala que é o básico: pontuar bem em casa, vencer suas partidas e lá fora roubar pontos. E aí, você, o que achou desse resultado? O que tá achando da campanha do Ceará até aqui? Vamos ver a tabela de classificação? Nós temos aqui, alô meu director, alô Guti, no OBS2. Temos aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que temos 2 jogos hoje, tá? Inclusive, um jogo que o torcedor de Fortaleza tem que ficar de olho. 2 jogos, na verdade, porque são 2 times que estão na zona de rebaixamento que entram em campo daqui a pouco. O Sport enfrenta o Palmeiras fora de casa, 7 horas da noite. Daqui a pouquinho a bola rola no Allianz Parque. Palmeiras que está na 3ª colocação. E o líder Flamengo recebe o Vitória da Bahia no Maracanã. Então, o Vitória, que atualmente é o 17º colocado, está a 4 pontos acima do Fortaleza. Assim está a tabela de classificação, com o Ceará tendo 26 pontos na 10ª colocação. Oh, vou dizer, viu? 26 pontos em 20 jogos. Tá bom, seu Wilton Bezerra. Tá bom, tá bom. Tá bom demais, não se imaginava nem que isso fosse possível, eu digo com sinceridade. É claro que tem os engenheiros de obra acabada, que depois que acontece, diz, não, eu não era tão pessimista assim, não. Aí entra aquela história, né? É má vontade, não era não. O negócio não estava bonito, não estava legal. Ainda bem que o futebol, ele é assim. Você já ouviu falar no Imponderável Futebol Clube? Uhum. É esse Imponderável Futebol Clube que faz essas coisas funcionarem. É essa falta de uma confirmação de previsões. O futebol não gosta de previsão. E aí onde é que está o segredo do negócio. Por isso que esse jogo é o mais amado do mundo. Você queria mais? É, meu amigo. Que cancha, hein, WB? E acho que o Ceará foi uma campanha bem segura, bem consistente, um time que em nenhum momento brigou na parte de baixo, sempre esteve ali no meio de tabela, tá muito tranquilo. O Dalto Teixeira tá aqui no nosso canal no YouTube, ele fala que o nosso discurso é incoerente. Por quê? Porque o Fortaleza empatou com o Corinthians na arena, fora de casa, e nós dissemos que foi um péssimo resultado. Já o Ceará diz que foi um ótimo resultado. Ô Dalto, o contexto é muito com diferente. o máximo de respeito e de alegria pela sua mensagem, viu? Um abração pra você, obrigado pela participação. Mas basta você olhar os jogos para você entender que as circunstâncias são completamente diferentes. Não apenas pela situação de tabela de um Fortaleza que está desesperado na vice-lanterna, com o Ceará que está tranquilo no meio da tabela. E naquela ocasião o Fortaleza estava ganhando até os 48 do segundo tempo. E quando ele toma o gol do empate. 49. Quando ele toma o gol do empate do Corinthians. Então, se você imaginar que tem o mesmo peso
nesses dois tipos de resultado, nesses dois empates, aí a sua opinião nós respeitamos, mas a nossa análise ela vai além disso, tá certo? E tem um detalhe, apenas para refrescar a memória. Aquele jogo, é aquela história que nós já falamos aqui. Antes da partida, um empate com o Corinthians seria um grande negócio. Seria bom. Seria um bom negócio. Só que o time do Corinthians, naquele jogo, apresentou-se como uma equipe tremendamente desfalcada, não jogou coisa nenhuma no primeiro tempo, e ali seria a oportunidade de se fechar o caixão do Corinthians até por um score mais folgado, e isso não foi feito. E na medida em que o time foi colocando a cavalaria, como se diz, no segundo tempo, foi complicando e mesmo assim, com dificuldade, ele conseguiu o empate. Quer dizer, o empate foi antes um bom negócio, depois não. Deixou de ser. As circunstâncias do jogo, o que aconteceu dentro da partida é que nos fez dizer que, olha, acabou não sendo um bom resultado pelo desprezo que o Ceará teve pela oportunidade de chegar ao melhor resultado. Então, cada jogo tem um aspecto tem uma história diferente. A gente tem que olhar. Vamos patentear essa frase? Cada jogo tem uma história. Não, isso nunca ninguém... Não pode. Novidade. Vamos patentear, vamos patentear. Pode. Nesse caso, pode. Pode Patentear, que é nova. É nova. Nunca ninguém disse. Vamos fazer o seguinte, Samuel Macedo na mesa de efeitos, trazendo audiência e colocando o torcedor pra falar. É você na jogada. Você na jogada. Fala comigo, torcedor. Meus amigos, boa tarde. Com a chegada do Luca, a negociação com o Lautaro se encerra. E outra coisa, o Ceará vai com Nicolas até o fim, não vai procurar no lateral esquerdo. Perguntas repassadas ao Samuel Conrado. Fala tu, Samuca. O Vozão, que inicialmente queria apenas 3 atletas na janela de transferências, André, já trouxe 5 atletas, né? 5 jogadores. O Luca é um jogador que o Vozão estava procurando para fazer ali uma disputa com o Pedro Raul e também com o Guilherme, além do Pedro Henrique como centroavante na equipe alvinegra. Com isso, a busca por centroavante, por hora, fica encerrada por aí. Na lateral esquerda não é uma prioridade do vovô no momento, viu, André? As informações que nós temos é que o Ceará está satisfeito aí com o Matheus Bahia, com o Nicolas. Inclusive, Léo Condé respondeu sobre o Matheus Bahia. A expectativa é que ele volte para o jogo contra o Juventude. Vai ter uma semana de preparação para avaliar novamente o camisa 79 alvinegro. Olha, com relação a essa história da lateral esquerda, eu acredito que se o Ceará entende que não é necessário, eles olham muito mais para a utilização do Rafael Ramos improvisado do que para o próprio Nicolas. Verdade. Porque tá com 2 jogos que o Nicolas está à disposição e quem começa jogando é o Rafael Ramos. Então eu acho que o Nicolas não vai mais ter quase que praticamente 0 de espaço nesse time do Ceará. Só que aí eu discordo porque eu acho que o Ceará, claro, só falta uma semana para a janela fechar. Terça-feira que vem, quem contratou, contratou. Quem não contratou, não contrata mais. Porém, eu acho que vale a pena o Ceará nessa última semana tentar trazer um lateral esquerdo. Porque o Rafael Ramos, que tá totalmente diferente do que ele apresentava no passado, e quando eu digo totalmente diferente, não é porque ele tá um primor esse ano, não. É porque no passado ele era nulo. E esse ano ele tá tendo serventia na parte defensiva. Acho que ele consegue afastar as bolas. No duelo de 1 contra 1, ele tem ido bem. Contra o Bahia, por exemplo, que o Ademir é muito liso, ele conseguiu levar melhor na maioria dos jogos. Mas eu acho que ele ajuda na cobertura defensiva, a tentar fechar um lado. Agora sinto falta dele avançar um pouco mais. Então, como ele faz essa questão defensiva, mas eu acho que não avança tanto, não contribui tanto ofensivamente, eu acho que valeria a pena, se tiver condição, dentro do tempo de uma semana, olhar para a lateral esquerda e tentar trazer mais um. Ninguém pode aqui cobrar que o Centro tenha uma atitude intempestiva, porque o futebol não funciona desse jeito. Não é assim que a coisa anda. Nicolas chegou aqui antes do Ceará ter certeza que contraria ou que contaria com o Bahia pelo lado esquerdo. Chegou para ser titular. Porque ele, no América, ele foi titular. E eu me lembro muito bem do jogador. Ele não jogou um futebol que você pudesse contratar e colocar em baixa como agora. Mas vejam bem, esse jogador aí está, não foi feliz nas oportunidades em que foi utilizado. Aí, de repente, o titular se machuca ou fica impossibilidade de jogar. E ao invés do Nicolas, se coloca improvisado um jogador que fica um tanto quanto torto, eu vou dizer, pro Nicolas é uma situação de pegar o material e ir embora. Claro que eu tô a gente diz isso se fosse possível. Não de maneira literal, né?
Mas eu vou dizer uma coisa pra você. É uma coisa desanimadora para um jogador que é da posição, que tinha na contratação, havia um plano para que ele fosse o titular, e quando o titular que ganha a posição, no caso o Matheus Bahia, se machuca, ele não é utilizado, eu vou te contar o que é que eu ainda estou fazendo nessa casa. Enfim, a sensação não é nada boa, hein? De fato, viu, seu Wilton? A bronca da torcida do Ceará foi muito grande com o Nicolas. E o fato dele estar atrás do Rafael Ramos nessa briga também Ficou ruim pra ele. ficou muito ruim. O quadrado. Boa tarde aí, André. Aqui é o Valdir, aqui do Passaré. Bora, Valdir! Rapaz, eu fico mais impressionado com a falta de atitude da diretoria, rapaz. De quem? Acho que ele tá falando do Fortaleza. Ele tem que botar esse jogo do Fortaleza, já era